Fatos que eu não posso esquecer. Aqueles que querem construir uma vida melhor precisam abrir mão de determinados assuntos. Tem que deixar no passado. Tem que aprender a esquecer. Eu falei sobre esse assunto algumas semanas atrás. Mas existem determinados fatos bíblicos que eu e você não podemos esquecer de maneira nenhuma. E eu quero destacar, nesta semana, alguns destes fatos. O primeiro fato que eu e você não podemos esquecer na construção de uma vida melhor é que o pecado gera a morte. Meu amigo, guarde bem isso no seu coração. Minha companheira de jornada, registre isso no seu coração. O pecado gera a morte. O diabo vem e tenta colocar no nosso coração que o pecado dá prazer. Mas, na verdade, o prazer que o pecado gera é um prazer que aprisiona, que escraviza. E o final é que este prazer nunca é satisfeito. E ele sempre gera um desejo de ter mais, porque desejo, para ser desejo, não pode ser satisfeito. Um desejo nunca será satisfeito. E o pecado vem com a proposta do desejo, para você se render ao desejo, mas o propósito do pecado é gerar morte. Lembre-se disto. O pecado promete algo que ele nunca cumpre. E ele gera o que ele nunca avisa. Porque o pecado gera morte. Olhe comigo o que a Bíblia, a palavra de Deus, nos diz. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, versículo 23. Veja que esse texto nos mostra claramente que o pecado tem um salário, que o pecado recebe um pagamento. Em outras palavras, que o pecado tem consequências. O texto diz claramente que o salário do pecado é a morte. Não se engane. O pecado, ele não vai dar aquilo que ele inicialmente diz que dá. Algumas pessoas até acham divertido. Eu me lembro de uma senhora que me disse, eu prefiro ir para o inferno, pastor. Porque no inferno vai ter alegria, festa, bebedeira, orgia, sexo à vontade. E o céu vai ser missa e culto o tempo todo. Olha, ela estava profundamente enganada. O diabo leva a gente a pensar que a vida de pecado é uma vida de festa, mas é uma vida de tristeza. Pode ter movimento, mas não tem festa interior. Pode ter presença de pessoas, mas a solidão está lá dentro. Pode ter um punhado de coisas acontecendo, mas não tem satisfação. O pecado é um engodo. Ele promete algo que ele não dá. E aquilo que ele não promete, ele dá, que é a morte. Mas veja que esse texto diz que o salário do pecado é a morte, mas que a vida eterna, o dom gratuito de Deus, é a vida eterna. E que esta vida eterna, ela não vem como produto do pecado, ela vem como o produto de uma vida focada em Jesus. Então registre essa verdade hoje, você não pode esquecer esse fato. O pecado gera morte. Lembre-se disto. O pecado sempre gera consequências eternas. Sempre. Há um segundo fato que eu gostaria de repartir com você, que você não pode esquecer. O perdão de Deus não tem fim. Enquanto é verdadeiro que o pecado gera morte, Deus equilibra este fato com um outro fato. O meu perdão não tem fim. A bondade de Deus, ela não acaba. E é isso que me anima a recomeçar depois de um acidente no fracasso ou depois de desiludido com os enganos que o pecado gera, eu posso recomeçar sabendo que o pecado gera a morte, mas que o dom da vida em Jesus Cristo me oferece perdão que não tem fim. E a Bíblia afirma com clareza, ela diz assim, as misericórdias do Senhor
são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Está escrito em Lamentações capítulo 3, versículo 22 e o versículo 23. Veja, Deus faz um paralelo com dois fatos. O pecado, que gera a morte. O amor de Deus, o perdão de Deus, que gera a vida. Então, quando Jesus morreu na cruz, ele morreu para pagar o salário do pecado que estava na sua vida. Não para que você continuasse pecando, mas para que você, ao perceber que é amado por Deus, se arrependesse e tomasse posse do perdão dele que não tem fim. E não tem fim, por isso pode perdoar qualquer pecado. Não importa se alguns dizem que é pecado de morte ou não. Todo pecado gera morte e Deus tem perdão para o pecado. O perdão dele não tem fim. Por isso, você não precisa desistir, nem jogar a toalha no chão. Você pode recomeçar sempre e começar do jeito certo. Começar com o perdão de Deus, que hoje Ele lhe oferece para que você possa viver uma vida melhor.